Bom dia a todos os amigos aí do Brasil inteiro. Pastor Genivaldo Tavares de Melo, falando de São Paulo no dia 2 de outubro de 2018, agora 9 horas e 51 minutos, e o vídeo é o de número 120, cujo título é A Vinda de Jesus Não é Utopia. Claro que alguém, eu não sei se todos sabem o que é utopia, mas eu peguei duas definições aí nos dicionários. A primeira delas, utopia é o lugar, o estado ideal, o que se deseja, né? O estado ideal de completa felicidade e harmonia entre os indivíduos. Como você vê a sociedade e a violência que ocupa espaço, não dá, obviamente, para achar que seja verdade, portanto, utopia, um sonho, um desejo. A segunda definição, muito boa também, diz que é qualquer descrição imaginativa de uma sociedade ideal fundamentada em leis justas e em instituições político-econômicas verdadeiramente comprometidas com o bem-estar da sociedade. Dada as circunstâncias, sabemos que isto é utopia, não há um lugar paradisíaco, nem nos Estados Unidos, não é, nem na China, nem no Brasil, ou qualquer outro lugar. Pois bem, então a vinda de Jesus não é isso aqui, um sonho, sabe, um desejo, uma coisa simplesmente da mente humana, formada pela mente humana. Mas vamos lá, Atos, além das outras promessas, eu vou para o meu Pai, voltarei, vos levarei para mim mesmo, mas vamos para Atos 1, 6 a 11, que foram as últimas palavras de Jesus ainda aqui na terra, quando ele prometeu, dizendo, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser minhas testemunhas, tal. E quando ele acabou de dizer essas palavras, e o pessoal que estava ali, aproximadamente 120 pessoas, vendo eles, foi levado às alturas e uma nuvem o recebeu. Em alguns textos diz, o ocultou, recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, ficaram todo mundo olhando. Jesus subiu na presença deles e estando olhando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, que eram anjos. Portanto, não se pode desconfiar da presença, da ação dos anjos, desacreditar, mas não faça disso uma religião, ok? Os quais esses varões disseram, homens galileus, por que estás olhando para cima, para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, ele voltará, ou ele há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Veja, Jesus falando aos discípulos, quando termina de dar suas últimas palavras e promessas, ele começa a subir. Oh, mas eu não acredito nisso. É problema teu, meu amigo. Você pode não acreditar em nada da Bíblia, nem na passagem do Mar Vermelho, sem problema nenhum, é um direito seu, mas eu quero a palavra aqui. Então, ele voltará, viram, a nuvem o ocultou, e os varões disseram, ele vai voltar, assim como para o céu vocês viram ele ir. Essa é a promessa bíblica, não é utopia, todas as promessas apontam para isto, e aí eu quero ir, logicamente, para a palavra de Pedro, que é uma preciosa defesa da fé, e não apenas disso, mas uma garantia de que nós, cristãos ou crentes em Jesus, não estamos no caminho errado. Ainda que o mundo pareça, conspirar contra tudo isso que a Bíblia revela, nada vai mudar o plano eterno de Deus que começou muito antes do Jardim do Éden. Pois bem, e aí Pedro, na segunda carta, no capítulo 3, versículo 1 a 13, ele diz o seguinte, olha, amados, eu escrevo esta segunda carta para vocês, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero,
Quer dizer, no meio de uma sociedade como a nossa, tem milhares de pessoas com um ânimo sincero pela vinda do Senhor. Sabendo primeiramente, vamos voltar, para que vos lembreis, verso 2, para que vos lembreis que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Bem, aí ele continua. Eles que dizem isto, voluntariamente ignoram que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Vemos isso pela quantidade que representa os continentes e os oceanos. Pois bem, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Ah, mas eu não creio que o dilúvio foi universal. Amigo, problema teu você não crer. Você tem todo o direito de não crer. Mas eu creio no que diz a palavra de Deus e creio na passagem pelo Mar Vermelho. Bem, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Ou você acha que não vai ter a perdição dos homens ímpios? Deus é bonzinho e vai chamar todo mundo. Não. Mas amados, aí vem ele. Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam. Este não querendo que alguns se percam, vai na contramão daqueles que acham que eleição é eterna. Quer dizer, foi eleito no passado, não vai cair nunca, não. Pedro não está falando para pessoas que não têm a probabilidade de tropeçar e de cair ou de errar. Não. Ele está dizendo o seguinte, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aqui, Pedro, ele vai muito mais longe, ele amplia o seu pensamento, porque a vinda do Senhor, nas cartas de Paulo, aos Tessalonicenses e tal, diz coisas semelhantes, de que ele vem como ladrão de noite, muitos não vão estar percebendo. Jesus falou nas suas parábolas, 2 vão estar numa cama dormindo, um será tomado, o outro será deixado. O Ocidente dorme, o Oriente trabalha, 2 estarão num campo trabalhando, um será tomado, o outro será deixado, e assim por diante. Aí ele complementa, ele fecha, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Novamente, Pedro vai muito mais fundo, porque os acontecimentos aqui ocorrerão depois do milênio. Veja como ele vai profundamente e não há essa implicação que deveria estar detalhado o que acontece primeiro e o que acontece segundo. Assim são as palavras do sermão escatológico de Jesus. Muitas coisas se cumpriram, outras ainda não se cumpriram, outras se cumprirão. Mas nós, ele fecha, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Finalizo com a minha pergunta. Eu sei que é duro, eu sei que a gente é humano, eu sei que a gente quer gozar o prazer da vida, eu sei que a gente quer desfrutar, comer, quer beber, mas por que nós temos que viver hoje como se ele nunca mais voltasse, desacreditando totalmente da promessa da sua vinda? Meu irmão, não se atemorize, não se,
não perca o ânimo por tudo que você vê, pelas heresias, pelos males cometidos por homens, líderes chamados cristãos ou evangélicos, ou seja lá o que for, por erros que o ser humano cometa. Não desacredite. Olhe para Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé, e ponto final, que Ele vem, Ele vem. Quem não subir no arrebatamento vai ficar aí para uma segunda etapa que só Deus sabe, e certamente a Bíblia já dá em outros pontos alguns esclarecimentos a respeito, que fica para uma outra oportunidade. Grande abraço, Deus abençoe e vos guarde na sua perfeita paz.